sobre o que é a teologia da nossa igreja, entende o que é blasfêmia, porque, não sei, talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas não sei se ainda fala sobre isso, se tem uma coisa muito fundamentada sobre isso, se tem uma literatura com relação a isso. A blasfêmia ali a gente tem que entender sobre o contexto em que Jesus disse aquilo. Qual é o contexto? Ele estava expulsando um demônio, né? Se eu não me engano, um demônio, uma cura, agora eu não me lembro, e os fariseus, mestres da lei da época, disseram que ele estava fazendo aquilo em nome do diabo e não em nome de Deus. É nesse contexto que Jesus fala isso. E outro contexto disso também, veja bem, são pessoas instruídas, né, que conheciam muito bem a palavra de Deus, sabiam tudo sobre a palavra de Deus, sobre as profecias, sobre o Messias. Então eles no fundo, eles sabiam que Jesus era o Messias. Só que qual era o problema deles? A instituição religiosa deles, o sistema não permitia. Religioso e o ganho que eles tinham com isso, o poder que eles tinham com isso, eles jamais poderiam abrir mão para dizer, não, esse de fato é o Jesus e eu recebo ele. Então eles, veja bem, de forma consciente, porque eles conheciam a Escritura, eles estavam atribuindo ao diabo as obras que eram Ele usava o poder dele de persuasão, de conhecimento técnico, do conhecimento do Pentateuco, para fazer o contrário. Exatamente. Porque o conhecimento que eles tinham, era óbvio que aquilo ali era o Messias. Estava óbvio. Só que eles não podiam abrir mão disso. Eles estavam já com ganhos secundários, na verdade. Exatamente. Eles iam perder o poder, eles iam perder a instituição que para eles era tão cara, né? Tão importante. Como é que eles iam perder todo aquele aparato religioso que haviam criado? Porque Jesus desmontou aquilo ali tudo. Jesus desmonta tudo. Sim. E como é que eles iam dar conta disso? Nunca. Sim. Então, para eles era mais cômodo eles dizerem que Jesus era falso, para eles continuarem com o jeitinho deles, que era bem mais fácil. E não eram pessoas instruídas? Exatamente. Então, nesse contexto que a blasfêmia surge, sabe? Quantas pessoas eles fizeram se perder também por causa Exatamente. E Jesus mesmo disse isso. Não, vocês ficam atando pesados fardos aí sobre as pessoas simples e pobres e vocês não carregam esse fardo nem com o dedo. Vocês não dão conta desses fardos que vocês colocam. Ou seja, de novo aqui, medo, vergonha e culpa. Né? Sem isso, a religião não funciona. E Jesus veio para desmontar isso aí tudo, sabe? E aí você antes me perguntava sobre a virada de chave. A virada de chave minha foi quando eu estava lendo um livro, agora eu não me lembro o nome, em que esse autor falava sobre a graça de Deus, sobre a graça de um jeito como eu nunca tinha antes visto e ouvido, né? Então ele discorreu de forma profunda sobre a graça de Cristo, né? E aquilo, e com base em textos bíblicos, com base no exemplo de Cristo, né? Jesus mesmo nunca usou a palavra graça, mas a vida dele, o método que ele usava, digamos assim, os gestos poéticos dele, né? Tudo era em torno da graça. Claro que depois Paulo vai falar sobre a graça, né? Então esse autor ele discorreu para mim, né, para o meu entendimento, para eu entender sobre a graça de Deus de maneira que nunca antes havia visto. Aí eu tive que me perguntar, puxa, mas para que então ficar vivendo culpa, que coisa que não é para... Claro, quando a culpa é verdadeira, mas essa culpa falsa, essa vergonha sem, né,
necessidade, esse medo. Um jugo Medo de quê? Né? Se o apóstolo João escreveu: o perfeito amor lança fora todo medo. Sim. Então, para que viver com medo? Isso não é cristianismo. Sempre que se procura atrair as pessoas por causa do medo, da vergonha e da culpa, isso está fora do amor de Cristo. Que a própria Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Então, vir para Jesus e servi-lo de verdade é uma questão de compreender o amor de Deus. O que é o amor de Deus, a capacidade que o amor de Deus tem de reorganizar a tua vida, de melhorar os relacionamentos, de mudar a forma de pensar, o jeito de ser, os teus gestos, as tuas palavras. É o que o Francisco de Assis dizia, né? Talvez eles nunca entrarão na igreja, mas a sua vida será o evangelho pregado. Exatamente. É isso que eu creio. Assim, quando eu entendi que eu amo o púlpito, amo o altar, eu amo ministrar, né? Mas quando eu entendi que o meu trabalho era o lugar que eu mais levava a Jesus, que as pessoas iam lá porque eu era cristão, eu sempre digo, um médico cristão é pior do que a maçonaria. É pior que a maçonaria. Mas eu acho que Paulo é culpado disso, ajudar os irmãos da fé. Paulo fala, primeiro ajudar os irmãos da fé. Só que eu entendi, e isso começou, porque a gente era eu era muito cheio de vaidade, aquele negócio de agenda lotada, e até o dia que comecei a entrar em esgotamento. Não aguentava mais, o pastor vinha... Quando a pandemia chegou para mim, o pastor Clayton, assim, foi uma bênção na minha vida, cortou toda a minha agenda. Eu não tinha que mais desentender com ninguém, não tinha que atender mais nenhuma agenda, porque eu entrei no esgotamento, porque um dia um pastor me fez pregar doente, com uma placa de garganta tremendo, 38 graus de febre, Nossa, quase 40, lá em Abrelado do Lúcio. E eu sou muito de palavra, né? Deu a palavra, cumpra. Eu falei, eu vou ficar aqui. Eu liguei na época pro pastor Sérgio e falei assim, eu nunca mais piso aqui. Eu vou sacudir o pé, eu não piso mais nessa cidade. E, teoricamente, não piso mais. Mas depois aconteceu um outro episódio desse, eu peguei e vim embora em Criciúma. O líder ficou bravo, eu falei, irmão, eu estou doente, irmão. Estou com uma pedra no rim, não preciso da tua oferta, eu sou médico, graças a Deus. Se não quer honrar, não honre. Só que você está me vendo que eu estou doente. Hoje eu me cuido e eu me respeito, acima de tudo, né? Mas eu comecei a entender que o maior lugar que Deus me usa é no consultório, né? E é legal isso, porque as pessoas dizem, poxa, você sai daqui mais leve. Eu falei, amém. Você chegou aqui achando que isso era demônio. E é hormônio. Sim. É hormônio, você não tem o que fazer. Você tem que entender que é um processo de envelhecimento. Mas, doutor, eu dava conta, eu falei, pois é, mas o Adão e a Eva comeram aquele fruto que eu não sei o que é, devia ser um chocolate aqui bom. Aí começa a rir. Eu falei assim, olha, comeram aquele fruto e vem o envelhecimento. Testosterona vai embora depois dos 40 anos. Você quer limpar a mesma casa, fazer o mesmo serviço, você não tem mais essa energia toda, só que Deus é tão bom para conosco, nós vamos ser um merecedor. Pegou e deu a ciência aos homens para fazer testosterona uma reposição, para tu viver mais uns 40 anos, 70 e 80, lembra do Salmo de Moisés. É isso, passando de sem fado. São processos naturais, né? Não tem como fugir. Sim, mas assim, por causa do medo. Exatamente. Porque depressão era uma coisa do diabo. Demoníaca. Eu não culpo o Augustinho por ter começado a falar sobre isso, a Billy Negra, e ter taxado isso, porque eles não sabiam o que fazer também na época. Não, Billy Negra, como era chamada a depressão. Mas como nós estávamos conversando, todos os homens da Bíblia tiveram suas crises. Jeremias amaldiçoou o dia, né? Deus deu uma chacoalhada nele. O Elias, o maior profeta que talvez existiu. Né? E eu diria até assim, uma dos maiores exemplos depressivos da Bíblia, né, de longo tempo até, é ele, né? Elias teve um longo tempo aí queria morrer até. Só que esse dia eu estava fazendo uma analogia, a interpretação minha, tu pode chamar ela de heresia, mas eu baseado, porque eu fui ler sobre Zimbro. Porque Flávio José ele vai falar das colocações dele, que todos os historiadores, eles deitavam sobre os pés e faziam chás. Era comum, viajantes, historiadores e profetas. Deus deitou Elias num pé de zimbro. Sabia que zimbro é a única planta do Velho Testamento que é usada para ansiedade e depressão? Ah, é? Sim. Olha só. Deus mostrou para aquela mula teimosa do Elias. Por quê? Elias desce do Monte Carmelo. Pastor, ele acabou de matar um monte de profeta, desceu o fogo de cima, imagine. Euforia total, né? Total. Doido, ultrapassou a caravana de Acabe, achando que era um moleque de 20 anos, não era. Entrou em esgotamento, chegou. Quando a mulher ameaçou ele,
Foi só um tum. Porque não aguentava mais, ela estava só na carcaça. O gatilho, né? Sim, o gatilho. Ele falou, não, Deus desceu fogo lá, matou todo mundo. Que essa incircuncisa vai falar o que de mim? Não, que isso? Aí ele entrou e eu acho que ali teve um conflito muito grande dele. Só que Deus, né? Sim, Deus deu o primeiro passo para ele. Meu filho, bedzimbro, por que não toma? Porque nós queremos dar metodologia para Deus. Tem que ser 7 quinta-feira para Deus me curar. Vai ter que ser assim, nas 7 mulheres de Jericó, Deus vai derrubar e pronto, né? E aí a gente esquece que Deus tem as suas metodologias. Exatamente. E é difícil a gente entender isso. Mas aí eu fui ver esse dia, a Bíblia está cheia de segredos. Davi falando para o pessoal comer cevada para aumentar a dopamina. Está cheio, e nós, porque não lemos corretamente, talvez não frequentamos todas as classes Cordeirinho de Jesus da escola dominical, né? Eu me lembro até hoje dessas questões do Velho Testamento, lá que Deus mandou passar figo na ferida de um rei. Está lá porque Deus não curou, pastor. Exatamente. Não tem poder, o onipotente, né? O rei Ezequias, né? Figo era uma planta de cura, cicatrização. Sim. Olha só que riqueza que nós temos, né? Só que aí vem o medo, como você falou. E Jesus mesmo, né? Jesus usou cuspe, usou lama. Sim. Né? Ei, eu sei o que tem o gosto dele, se tinha algum tipo de bicarbonato, uma coisa parecida, se era fogo e glória. Mas ele usou métodos que eram necessários. Jesus chora. Eu acho tão bonito que quando Jesus chora, ele não chora, não é um choro profético quando ele chora com a morte de Lázaro. Eu acho que Jesus foi parcial naquela ressurreição. Eu sempre digo, se teve uma ressurreição que Jesus foi parcial, foi com Lázaro. Vivia com corintiano e flamenguista. Os discípulos tudo complicado. De repente, o amigo dele, ele chora quando ele sabe em João capítulo 11. E não é um choro profético, não é um choro de Domingo de Ramos. É um choro que ele sente a morte de um amigo. De dor, né? E ele expõe o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele chora. Exatamente. Ele expressa o seu sentimento. Eu acho tão lindo isso, porque ele vive o luto. A tristeza. E assim, ele não tentou passar por aquilo ali, não passou uma imagem de fortaleza. Não, ele chora. Ele sente raiva, ele sente impulsão lá quando ele chega no templo, né? Aquela coisa toda dele, né? Explode com aquilo ali. Jesus era o indivíduo da atenção plena em si, né? Plena em si para que a partir da atenção plena em si,